Bom, turma, pessoal, como eu havia me comprometido com vocês, eu tive problema com a transmissão da live por conta de um problema técnico na minha internet. Então, eu me comprometi de fazer um resumo, tá, através de uma videoaula. Essa é a nossa primeira aula na disciplina Bibliologia do módulo FIGHT, tá, módulo laranja. Eu estava falando com alguns poucos que conseguiram entrar e continuar comigo, né? A partir dos diversos links ali que eu abri, foram uns 3 ou 4, e eu quero agora fazer um apanhado geral daquilo que eu falei, daquilo que estava proposto no meu plano de aula. E vamos lá. No módulo da FIGHT sobre a disciplina Bibliologia, nós lemos na introdução: a bibliologia é a parte da teologia bíblica e da teologia histórica. Bibliologia é o estudo dos assuntos introdutórios à Bíblia. Ela auxilia poderosamente o estudante na compreensão da Bíblia. É indispensável a qualquer área da teologia, auxiliando na elucidação dos inumeráveis fatos bíblicos. A teologia está dividida em 4 áreas: a área bíblica ou exegética, a área histórica, a área sistemática e também a área pastoral, também chamada de área prática. Dentro desse estudo aqui proposto pelo módulo, eu tenho um conteúdo programático que eu já disponibilizei para vocês lá no grupo do WhatsApp, e também estarei postando ele na plataforma, tá ok? Dentro desse conteúdo programático, nós estaremos estudando, como nós lemos aqui na introdução do módulo, que a apostila apresenta os textos, ou seja, todo o conteúdo inerente à bibliologia, numa sequência que trata desde a sua estrutura, divisão e classificação dos livros, como também a divisão por capítulos, a divisão por versículos, o tema central e particularidades em geral, o cânon sagrado e a sua formação, e também a preservação dos textos sagrados e tradução. Em cima deste conteúdo teórico aqui proposto pelo módulo, eu elaborei um conteúdo programático que está ali dividido em 5 capítulos ou 5 tópicos. O primeiro tópico é sobre a Bíblia. O que é a Bíblia, de fato? O segundo é a divisão e a estrutura da Bíblia. A divisão da Bíblia em 2 partes, Primeiro e Antigo Testamento. A divisão do Antigo Testamento a partir dos 4 grupos: Pentateuco, histórico, poéticos e profetas, sendo o 4º grupo, o grupo dos profetas, subdividido em profetas maiores e profetas menores, bem como a divisão do Novo Testamento em também 4 grupos. O primeiro grupo sendo os biográficos, que são os evangelhos; o segundo grupo, o histórico, que tem ali somente o livro de Atos dos Apóstolos; o terceiro grupo, que é o grupo das epístolas, grupo este subdividido em 2 subgrupos: as epístolas paulinas e as epístolas gerais. E o 4º e último grupo do Novo Testamento, que é o grupo do livro profético do Apocalipse. No terceiro capítulo, ou tópico do conteúdo programático, nós estaremos estudando a divisão dos períodos bíblicos, a divisão ali histórica, tá? Ou seja, todo aquele contexto político inerente ali a toda a abrangência da Bíblia, mesmo porque eu disse na live que a Bíblia ela não existia nos tempos bíblicos ali do Antigo Testamento como nós a temos hoje. E
Tudo começou a partir da tradição oral. Nós estaremos estudando passo a passo, né, de toda essa cronologia, etapa por etapa. Mas a Bíblia, antes da forma dos rolos, ela já existia na chamada tradição oral. E dentro desse período histórico e político, nós temos ali o período patriarcal, que data de aproximado 2000 a.C. Iniciou-se ali com Abraão e é um período que se estende até Josué. A partir de Josué, dá-se início ao período tribal, que compreende de Josué até o último profeta e juiz, que foi o profeta Samuel. A partir de Samuel, segue-se então o terceiro período, que é o período monárquico, período esse marcado pelo primeiro rei de Israel, que foi Saul, período que se estende até o último rei de Judá, que foi Zedequias. Dentro desse período monárquico, que iniciou-se ali por volta de 1050 a.C., nós temos que destacar três eventos ali importantíssimos que aconteceram dentro desse contexto histórico e político. O primeiro é o chamado o cisma judaico, quando Israel foi dividida na época de Roboão e Jeroboão. Roboão ficando ali responsável pelo reino de Judá e Jeroboão, a partir de então, responsável pelo reino do norte, tendo como capital Samaria. Então, dentro desses períodos, a Bíblia, como nós a temos hoje, eu volto a dizer, ela não existia. Os livros ainda estavam sendo, ali constituídos, compilados. Tá? Haja visto que o livro do Pentateuco, por exemplo, data ali da época ali da monarquia, mas como palavra de Deus, tá? A partir de uma essência oral, chamada tradição oral, a palavra de Deus, em parte, já existia, mas toda a Constituição do Antigo Testamento, como nós conhecemos hoje, ela foi gradual, de acordo com o tempo, de acordo com os fatos históricos e, sobretudo, de acordo com a inspiração e revelação divina dada aos seus autores. A Bíblia toda tem aproximado 40 autores. Bom, dentro desse período aí histórico, bíblico, nós temos, pós a era monárquica, nós temos o período do exílio, nós temos em seguida o período do pós-exílio, e quando se fala de Bíblia, a Bíblia ainda não existia nessa totalidade que nós a temos hoje, tá? Nós temos, por exemplo, alguns livros do Antigo Testamento que datam ali do período do pós-exílio, como a exemplo dos Salmos Anônimos. Nós temos, pós o período do exílio e pós-exílico, nós temos ali o período denominado interbíblico ou intertestamentário. Período este também muito conhecido como um período denominado Silêncio de Deus, que foi um período de aproximados 4 séculos, desde o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, até João Batista, tá? Período este que Deus, ele ali não interage, ele não fala, ao seu povo. É claro que Deus continuou interagindo em particular com um ou outro, como faz hoje. Mas então, esse é o período interbíblico, que é seguido do período do Novo Testamento, tá? Nós estaremos estudando a composição, constituição e também os critérios que foram adotados para reconhecimento dos 27 livros do Novo Testamento. Dentre mais de 100 livros, qual o critério adotado pela igreja para selecionar, tá, exclusivamente aqueles 27. Eu estava falando na live que, quanto ao critério de canonização do Antigo Testamento, nós, ou eu em especial, não entro muito em questionamento, porque Jesus, ele fez uso do Antigo Testamento, ele fez uso da Tanakh, e ao fazer uso do Antigo Testamento, da Tanakh, não existe nenhum registro que ele tenha,
tá, desprezado ou menosprezado sequer, tá, um livro dos 39 livros que nós conhecemos. Tá? Agora, quanto ao critério de canonização adotado pela Igreja Antiga para reconhecimento dos 27 livros do Novo Testamento, aí sim nós poderemos sim levar em considerações algumas questões, é claro que estaremos vendo mais à frente. Bom, no capítulo 4, ou da apostila, ou no tópico 4 do conteúdo programático, nós temos as teorias da inspiração da Bíblia. Tá? As falsas teorias da inspiração e a correta, que é chamada verbal e plenária. E encerrando, nós temos o quinto tópico do conteúdo programático, onde nós estaremos estudando, dentro de uma visão panorâmica, como a Bíblia chegou até nós. Ou seja, nós estaremos aqui abordando a questão do cânon, propriamente dito, e a sua evolução histórica, tá? Ou seja, estaremos vendo a constituição da Bíblia como palavra de Deus, como palavra inspirada e revelada. Estaremos vendo ali o início das Escrituras Sagradas a partir da tradição oral. Em seguida, a Bíblia como livro, propriamente dita, né, o seu formato primitivo ali do rolo. Estaremos vendo a formação do Antigo, do Novo Testamento, também a origem dos livros apócrifos, bem como as traduções, divisão por capítulo e versículos, e por fim as versões, tá? Eu estava explicando na live que nós temos a Bíblia nos seus originais hebraico, aramaico e grego, mas nós temos as traduções, como uma das mais famosas é a tradução do Antigo Testamento para o grego, chamada de Septuaginta. Mas nós temos também uma outra tradução que já compreende ali o Novo Testamento, uma tradução muito famosa, muito conhecida, que é a Vulgata Latina. Mas nós temos, além da Septuaginta e da Vulgata Latina, nós temos as traduções para o inglês, para o alemão e, claro, principalmente para o português. A exemplo de Padre Figueiredo, de João Ferreira de Almeida, e a partir das traduções nós temos as versões, que nós estaremos estudando e tomando como exemplo um ou outro texto na RC, na ARA, na RCA, na NVI, na Bíblia de Jerusalém, enfim, tá? Nós teremos aí mais 3 aulas para abordarmos aí com riquezas de detalhes todos esses assuntos que eu falei aqui e que apresentei na live, tá ok? Eu vou dar uma pausa, tá? Uma parada e retornaremos, tá? Não sei se em videoaula ou se somente na próxima live, tá ok? Eu preciso de ver aqui o tempo que ficou a nossa gravação, ok? Até lá então.